Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos visitando, que estão conosco, aqueles que estão acompanhando pela internet. Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. 1 Pedro 3, do 1 ao 9. Eu tenho a mensagem, como o meu tema é missão e submissão. Aleluia. Deus seja louvado. Todos acharam? Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Senhor Jesus Cristo, pedimos, torna viva a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Nós só somos abençoados quando nós estamos no posto de dever. Quando nós estamos fora do posto de dever, trilhando o que nós bem entendemos, como nós bem queremos, Deus ele encontra dificuldades para nos abençoar. Às vezes as pessoas querem, almejam algo de Deus, se esforçam, mas enquanto nós estamos fora da perfeita vontade de Deus, as coisas não fluem. Você pode até ter livramentos, ter bênçãos, ter às vezes uma cura, mas você vai ver que toda a vida as coisas estão amarradas, estão trancadas, não funciona direito, e há uma luta constante, e as coisas não fluem. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos fora da perfeita vontade de Deus. Na mensagem Inspiração, o irmão Brana diz que o nosso orgulho, nós podemos ter uma situação que é a perfeita vontade de Deus, mas o nosso orgulho pode anular a perfeita vontade de Deus. Se nós for servir a Deus com orgulho, querendo se aparecer de alguma forma, nós acabamos por anular, frustrar aquilo que era, sim, a perfeita vontade de Deus. Então, é bem difícil, bem complicado, Mas a Bíblia nos resume isso e nos torna tão simples e fácil de entender. Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar um soldado. Nós temos a missão e a submissão, E então nós temos aquele que dá a missão e nós temos aquele que cumpre a missão. Para ficar mais claro, o significado de submissão significa disposição para obedecer,
para aceitar uma situação de subordinação, docilidade e obediência. Isso é o que significa a submissão. Geralmente as pessoas têm isso por pejorativo, principalmente quando se lê na Bíblia falando, aplicando as mulheres ao casamento. Mas veja, eu vou ler de novo e preste bem atenção. A disposição para obedecer. Você gosta de obedecer? Amém. Você está disposto a obedecer? Amém. Para aceitar uma situação de subordinação. Quer dizer, que alguém fale, que alguém lhe dê ordens, para quem alguém lhe fale o que fazer. Você quer ser liderado? Você aceita isto? Você aceita isso com docilidade, de uma maneira dócil, voluntária? Obediência. Vocês gostam de ter filhos obedientes? Amém? É bom? Graças a Deus. Agora veja o que significa a insubmissão. Significa o ato de não submissão, o contrário, né? Insubordinação, desobediência, rebeldia. O que você acha de uma pessoa desobediente? Rebelde. Então vamos pensar um pouquinho. Nós temos um general, e o general ele dá uma ordem. Há uma guerra, então o general ele toma a sua estratégia e ele dá a ordem. Ele não vai dar ordem para o soldado, mas ele dá a ordem para o coronel, uma patente inferior a dele, ou para outros generais inferiores, e essa ordem vai chegar ao coronel. E o coronel ele vai dar essa ordem agora para o tenente-coronel. E o tenente-coronel, agora empossado dessa autoridade, com essa missão, ele vai dar a ordem para o major. O major vai chamar a sua equipe, vai chamar o capitão. E o capitão agora vai chamar o tenente. E o tenente, então, vai dar essa ordem para o subtenente. E depois para o sargento, depois a ordem chega no cabo, e aí nós temos o soldado, o Zé. Mas o Zé não quis ir trabalhar hoje. E lá se foi a guerra. Vocês entenderam? Por causa de um insubordinado, de um que não foi submisso à cadeia de comando, contribuiu para a frustração da missão, para o fracasso de uma missão. Vamos dar um exemplo diferente para que todos fique mais claro, todos entendam. Imagine que você tem um funcionário, um empregado. Né? O irmão Joab lá tem vários empregados. Ele tem um empregado que, quando ele pede para fazer algo, ele faz outra coisa. Né? Ele pede para fazer tal coisa, dá uma tarefa, o empregado vai lá, começa, não termina, e quando vê, está fazendo outra coisa. O que você faz com esse empregado? Irmão Rodrigo, se o Thales não obedece, o que você faz? Disciplina? E se não obedecer, bota para a rua. Quem quer ter um funcionário insubordinado? Insubmisso? Quem quer ter? Ninguém quer ter, né? Imagine você está construindo uma casa e você vai lá, né, irmão Jair? E aí o patrão pede, eu quero que você faça assim. Vamos dar um exemplo bem básico que todo mundo já passou. Né? Eu quero que o banheiro, o box do banheiro, tenha um caimento ali de 10 centímetros, faz uma rampa, para aquela água descer toda para o ralo. Aí o pedreiro, ele sabe o que está fazendo, ele é entendido no assunto, ele diz, não, eu vou botar niveladores e vou fazer bem retinho. Foi o que o patrão pediu? A água vai empoçar? E o que o patrão faz, então? Passa nervoso, né, irmão Felipe? Fica nervoso. Quantas vezes Deus nos pediu algo? Quantas vezes nós vimos na palavra que era para ser feito de tal forma? Quantas vezes nós quisemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira? Quantas vezes nós fomos insubordinados a Deus, insubmissos? Quando vimos que a sua palavra diz algo e nós dizemos, não, é do meu jeito, se o Senhor quiser, desse jeito está acabado. Como você se sente quando você lida com pessoas insubordinadas, insubmissas? Quando seu filho te desobedece, você diz, faça assim, e ele faz assado. Você chama e não vem. Como você se sente, né?
E é da mesma maneira como Deus se sente muitas vezes em relação a pastores, a membros, a todos nós. Pela graça e misericórdia, por vezes Ele nos perdoa. Mas muitas vezes, irmãos, nós deixamos de viver bênçãos, de viver o projeto de Deus, o plano de Deus, a perfeita vontade de Deus. Por diversas vezes nós sofremos na mão do diabo, com maldições, com lutas, com toda sorte de problemas que você possa imaginar, simplesmente porque não fomos submissos a Deus. Não entramos na sua perfeita vontade, não entramos na missão que Deus nos deu para cumprir nesta terra, e simplesmente por não fazer isso, somos frustrados, o diabo ganha terreno, a guerra, as batalhas ficam trancadas, por vezes você tem exércitos e exércitos de anjos ao seu dispor, porém ali em pecado, aquilo cria barreiras, e eles ficam impedidos de trabalhar. E tantas coisas Deus deseja para nós, gostaria que nós vivêssemos, e simplesmente por querer ser o líder, querer ser o chefe, querer ser um ditador, não vivemos a perfeita vontade do Senhor. No modelo de governo que Deus tem, não é uma ditadura, não é uma democracia, mas é uma monarquia, uma teomonarquia, uma monarquia de Deus. Porque nós não chamamos ele de rei, né? E o que os súdios fazem quando o rei fala? Obedece. Nós o chamamos de rei, nós o chamamos de Senhor. Quem é o nosso Senhor, né? Nós o colocamos como Deus, nosso Senhor, Senhor Jesus. Mas o que quer dizer isto? Na nossa cultura, nós minimizamos essa palavra, nós tiramos o peso desta palavra Senhor. Nós tratamos como algo de respeito. Eu chamo minha mãe de minha senhora, eu chamo aqueles que são de mais idades de Senhor, talvez alguma autoridade nós chamamos de Senhor. Nós gostamos quando os filhos nos chamam de Senhor, mas Senhor é aquele que é dono, é aquele que pagou um preço, é aquele que é o rei, é aquele que tem todo o domínio sobre a sua vida. Então, se Ele é o nosso Senhor, nós devemos a Ele o mínimo, obediência. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a maior dádiva quando nós obedecemos. Vocês sabem? O Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. O Senhor nos dá o Espírito Santo quando nós obedecemos a sua palavra. Então, vamos entender bem. Uma ditadura é um modelo de governo, irmãos, onde se usa autoridade sem amor. É um controle de opressão e medo. Né? Os países que há ditadura, e nós estamos quase ali, ou se já não está ali, as pessoas obedecem porque têm medo. Tem medo de retaliações, tem medo da morte, tem medo de condenação. Né? Uma vez eu vi alguém dizer assim, em Cuba, todo mundo vota no Fidel Castro. Ah, que bom, né? Se não votar, morre. Né? Então todo mundo vota no homem. Mas segue uma liderança por medo. Agora preste bem atenção, existem casamentos que são ditaduras. A esposa obedece por medo. Os filhos obedecem porque tem medo. Existem igrejas que são ditaduras. O povo obedece não a Bíblia, obedece o pastor porque tem medo. Tem medo de passar vergonha, de ser corrigido na frente das outras pessoas. Tem medo de vir à fila da ceia e o pastor dizer, sai daqui, hoje tu não pode tomar da ceia. Tem medo de ser abordado na entrada da igreja pelo diácono e corrigir algo. As pessoas servem por medo. Porém, Deus não tem este modelo de governo e nós não devemos ter este modelo de governo não na igreja e nem no casamento. Né? Porque ninguém deve servir, ninguém serve de verdade por medo. Ninguém serve.
Jesus ele chega a dizer para os discípulos assim: eu já não lhes chamo servos, mas lhes chamo amigos. Não é o servo maior do que o seu Senhor. E não é enviado aquele que o enviou. Deus se fez servo, se fez menor, para servindo, né? Ele disse: quando vós ameis uns aos outros, saberão que são meus discípulos. Então, o modelo de governo de Deus não é o autoritarismo ou a ditadura. Também não é a democracia. Muito embora a democracia é muito melhor do que a ditadura. Porque na democracia você pode se expressar, você pode falar, você pode conversar. Porém, na democracia o que se decide é através do voto. Então, a maioria, a voz da maioria, é a voz da decisão. O modelo nosso de adorar a Deus não é a democracia, porque a voz da maioria não é a decisão de Deus, não é a voz de Deus. Não é. Nunca foi a voz da maioria. Pelo contrário, a voz de Deus sempre esteve na minoria. Então também não serve. Agora, nessa monarquia espiritual, onde ele é Senhor, onde ele é Rei, onde Jesus é o Rei Supremo, aleluia, assim nós o servimos. Não por medo, mas por amor. Porque o amamos. Não porque fomos apenas comprados, né? Mas porque reconhecemos que ele pagou um alto preço por nós e o amamos. Ele não nos força a ser servos dele. Ele não nos força a cumprir as suas leis. Ele não nos força, não é como um quartel de leis, né? Você tem que fazer assim, não. Pelo contrário, ele nos deixa livres. Porém, o amor divino nos conduz, nos compunge a servir a este Deus e obedecer. Assim devem ser as igrejas. Então, Deus, o que nos desfere de ser uma denominação? Que o nosso líder é o Espírito Santo. Veja, isso é bem grave. Uma vez falei para os pastores sobre isso, que qualquer igreja da mensagem, ou qualquer igreja no mundo, que o Espírito Santo deixa de ser o líder e passa a ser o pastor, o líder da igreja, ele passa a liderar por suas próprias ideias, pelos próprios pensamentos, aquilo vira uma denominação. Mesmo que tenha escrito lá na frente tabernáculo, mesmo que tenha uma pilha de mensagem assim, onde não é mais o Espírito Santo que está liderando, aquilo passou a ser uma denominação, liderada pelo homem. Porém, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que a vivifica, que a inspira, e todo pastor deve saber, reconhecer, todo membro deve saber e reconhecer na palavra e ter uma intimidade com o Espírito Santo e saber ouvir a sua voz. Amém. Aleluia! Assim, da mesma forma, também é o casamento. Nós temos um rei, um Deus supremo, que está sobre nós, e ele nos fez reis e sacerdotes aqui na terra. Sacerdote porque nós adoramos, vocês não adoraram? Então o sacerdote ele tem acesso à sala do rei, à sala dele, ao santo dos santos. Então, como sacerdotes, todos nós aqui chegamos diante dele, trazendo adoração. E ele nos dá poder de reis, e o que um rei faz aqui na terra? Decretos, ordena e é obedecido. E ele nos dá poder para decretar em seu nome. Ele não deixou de ser rei, ele continua sendo o rei supremo, porém ele te dá uma patente de autoridade. Aleluia! Lembra da hierarquia lá do exército? Ele te dá uma patente de autoridade. E ele faz de você, de cada homem aqui, o pastor do seu lar, da sua casa. E junto com este pastor, ele coloca a esposa, a mulher. E ela está ali debaixo da mesma missão, veja o que eu vou dizer, hierarquia. A mulher está debaixo da mesma hierarquia que o homem. E eles precisam tomar as decisões juntos. Se o homem tomar as decisões sozinho, é um ditador. Se te chamar toda a família para fazer votação, é uma democracia. Agora, se o homem tem uma inspiração
E ele confirma isso com o Urim e o Tumim, né? A esposa, a palavra. E os dois entram em acordo sobre aquilo, que Deus não fala só no coração de um, ele fala, confirma, sobre 2 testemunhas ou 3. Ele traz a confirmação. Aquilo bate, fechou, então você pode seguir adiante, que você vai estar trilhando a perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar um segredo. Irmãos, você vai encontrar paz. Irmãs, vocês vão encontrar paz no lar, se vocês agirem desta forma. Porque vocês estão trilhando aquele caminho que é a perfeita vontade de Deus. Submissão a Deus é o que nós precisamos nos atentar. Eu quero o livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você é submisso a Deus, então você vai tomar a submissão de Deus. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ter que ter em você um amor infalível por Deus. E você vai ter que ter em você um amor infalível, um amor divino pela sua esposa. Não apenas um amor natural, fraternal, mas um amor divino. Eu vou ler Mateus 22, verso 37, que Jesus ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Amém. Você ama? Amém. Você está disposto a amar mais a Deus? Amém. A este nível, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento? Se você ama a Deus, então você vai se submeter a Deus. Aleluia. Presta bem atenção, irmãos, isso é profundo. Então, se você entra na hierarquia certa de Deus, na posição sua certa de Deus, o homem, a mulher, os filhos, quem é que vai ficar lá no fundo da hierarquia? O diabo. Lá na rapa do chinelo. Então, você se sujeita a Deus e você vai vencer o inimigo. Aquilo que está atrapalhando o seu casamento, a sua família. Você se sujeita a Deus e você vai vencer. Vamos continuar aqui. Jesus diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha para o teu irmão do lado aí e diz aquela boa palavra: eu te amo. Como eu te amo. Te amo, irmão Zé. A irmã Celeste dá até um beijo no Cris, né? No filhinho dela. Como ela ama. Agora, veja o que eu vou te dizer aqui no próximo versículo. Pega bem isto. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar os nossos irmãos, precisamos amar nossas esposas, as esposas precisam amar os seus maridos, nós precisamos amar os filhos precisam nos amar, nós precisamos amar os irmãos da igreja, nós precisamos amar aquele patrão chato, nós precisamos amar aquele funcionário que não respeita, nós precisamos amar os colegas de escola, os colegas do trabalho, o vizinho, os nossos inimigos. Nós precisamos amar como Deus nos ama. Parece superficial, mas veja a profundidade disso. No verso 40, Jesus diz assim: destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, depende toda a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? Antigamente, no tempo de Jesus, a Bíblia era dividida em pergaminhos, em rolos de pergaminhos. Então eles guardavam a Bíblia, todos os livros separados. E na sinagoga eles colocavam a lei, que eram os 5 livros de Moisés de um lado, uma prateleira do lado, como tem um púlpito aqui, havia uma cadeira, que era a cadeira do sacerdote, né? O judeu, que ele fala de importante, tem que falar sentado. Então havia a cadeira, que era antes chamada cadeira de Moisés,
depois passou a cadeira do sacerdote. Então, de um lado do sacerdote estava a lei, e do outro lado estavam os pergaminhos dos profetas, que eram os profetas maiores e os profetas menores. Assim era dividido o Velho Testamento para eles. Então, o que Jesus está dizendo aqui, vamos parafrasear para os nossos dias. Destes 2 mandamentos depende toda a Bíblia. Se você não amar profundamente a Deus, você não vive a Bíblia. Você vai ler e vai dizer, foi para aquele tempo. Paulo está louco. Pedro errou. Agora, se você entra neste posto de dever, de um profundo amor por Deus, você vai ler a Bíblia diferente. Até pode que você não entenda, mas você vai dizer, mas é a pura verdade, é a palavra de Deus. Isso aqui tem vida eterna. É a expressão de Deus, da perfeita vontade dele para a minha vida. Desde Gênesis até Apocalipse, fala comigo pessoalmente. Aleluia. Então, você amando a Deus, amando o seu irmão, você vai receber, você vai abrir uma porta, você vai desencadear coisas que estão aqui dentro, que vão falar com o profundo da tua alma. E você vai começar a ouvir a cadeia de Deus, a cadeia de comando de Deus, e ele vai começar a se expressar, e ele usa profeta, ele usa sonhos, ele usa a mensagem, a palavra, ele usa o pastor, ele usa uma criança, ele usa um hino, ele usa a natureza para falar contigo. E então as coisas se abrem, porque um general quer que o soldado receba a ordem. Então as coisas se abrem quando aquele soldado vai para o posto de dever. Fora do posto de dever é crime, ele vai preso, é condenado. Agora, se aquele soldado está no posto de dever, a ordem, a missão de Deus vai chegar a você, vai chegar a mim. E quando nós tomamos a mensagem, nós dizemos, sim, Senhor, é a mais pura verdade, eu quero viver. Se fala assim, missão dada, missão cumprida. Eu quero cumprir a tua palavra. Eu quero viver o que está escrito aqui. Eu quero usufruir destas bênçãos, dessas maravilhas. Imagine se um soldado insubmisso é condecorado. Você já viu isso? Ganhando uma medalha de insubmissão. Tem? Agora, se ele cumpriu a ordem, se ele foi valente no posto de dever, se ele fez além do que foi pedido a ele, ele foi e encarou o inimigo, salvou o seu pelotão, honra ao mérito, é elevado de patente, né? Ele ganha uma promoção, é honrado, e todo mundo quer ser abençoado, mas não faz o básico do básico, o mínimo do mínimo, é estar no posto de dever, viver a palavra. Agora que isso possa beliscar as nossas mentes e nos colocar em posição para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. No livro de Filipenses 2, diz assim, no verso 3, nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É assim que nós devemos nos portar. O seu irmão está numa patente maior do que a sua. Patente é o cargo, né? É a categoria, o cargo daquele soldado, daquele capitão. Então olha para o teu irmão do lado e diz assim, você é meu superior. Diz aí, eu estou aqui para te servir. Quando você pensa mais no seu irmão do que em si mesmo, você é humilde. Humildade não é ser simplesinho, andar de chinelo de dedo. Humildade é você considerar o seu irmão mais importante do que você. Humildade é você considerar a sua esposa mais importante do que você. Pegou isso, irmãos? Considerar a sua esposa mais importante do que você.
Esposas, considerar o seu marido mais importante do que você. Aí você serve, senão você não serve. E quem não serve, não serve. Não serve para ser mãe, não serve para ser pai, não serve para ser filho, não serve para ser esposo, não serve. Então devemos servir, considerando o outro mais importante do que a gente mesmo. Aí veja o que Jesus fez. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era o general supremo, mas ele se fez soldado. Veja, mas aniquilou-se. Na raiz dessa palavra diz esvaziou-se. Ele tirou tudo que tinha em si de divindade para ser homem. Assim mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, ser submisso a Deus nem sempre vai te levar em caminhos de rosas. Nem sempre vai ser só mil maravilhas. Você vai enfrentar lutas, problemas, dificuldades, batalhas espirituais, vai ser levado a caminhos que você não queria ir. Se nós pudéssemos conversar com Jesus naquele dia, ele diria para nós, eu não quero ir para a cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Se tiver outro jeito. Mas ele se humilhou e se submeteu à ordem de Deus. Seja feita a tua vontade. Ele se submeteu. Ele se subordinou. Ele poderia mudar o destino. Mas vendo o que a obra redentora faria, ele se submeteu. Por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus Cristo foi à cruz porque nos amou. Era a única maneira. E ele se esvaziou, se fez homem, ao ponto de estar na cruz e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o comecinho do Salmo 22. E ali, se você ler o Salmo 22, descreve a crucificação de Jesus. Mas ele estava como um homem sozinho. Ele sentiu todas as dores. Ele foi para o campo de batalha. Mas por ele ser submisso, veio a vitória. Glórias a Deus. É o que nós precisamos, irmãos, para nos submeter debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Na mensagem, lembrando-nos do Senhor, o irmão Brando, ele fala assim, ele fala sobre ter comunhão, que é tomar da ceia, sobre o significado de comunhão é conversar com, é você ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vamos tomar da ceia, você está tomando essa ceia com Ele. Ele vem aqui estar conosco. Então, com respeito, com lembrança dEle, com reverência, você está tomando, se assentando à mesa com Ele. Então, você toma a ceia com Ele. Ele está aqui. Então nós conversamos com Ele. E se Ele fala, nós temos que ouvir. E se nós falamos, Ele nos ouve. Isso é uma conversa, né? Não é um monólogo, como uma pregação, mas é uma conversa. E por vezes a pregação não é um monólogo, porque você às vezes está pensando algo e logo a palavra te responde, não é assim? Porque o Espírito Santo está aqui, está te ouvindo até o que você está pensando. E logo quando você está aberto, conectado com Ele, a resposta vem. Então Ele está conversando conosco. E por vezes nós não ouvimos porque nos agitamos demais. Então veja, se nós ficássemos quietos e deixássemos Ele nos responder, muitas coisas, e uma das coisas horríveis que ouço, e eu tenho que fazer toda a conversação, e não fico quieto o suficiente para que Ele me responda em seguida. Quer dizer, a gente vai orar e fala, e não para quieto nem um minuto para ouvir a voz de Deus.
Nós fazemos isso tantas vezes em nossas orações. Eu penso que se abríssemos nossos corações e nos expressássemos ao Senhor Jesus, e então nos ajoelhássemos e ficássemos quietos por um pouco, veríamos o que Ele nos diria em resposta. Vem? Algumas vezes eu fiz assim e minha opinião foi completamente mudada. Você entende? Eu perguntar a Ele sobre algo, Senhor, essas pessoas, elas realmente têm algo, eu creio que elas me querem lá, e eu começo a orar, e a primeira coisa que se sabe, eu sinto que aquela é a vontade do Senhor, o sentimento dele. Mas depois que eu oro e eu permaneço lá por um pouco, entende? Então aquilo muda, e algumas vezes eu sou enviado a algum lugar. Tenha comunhão com o Senhor. E o que o companheirismo glorioso simplesmente se ajoelhar e falar, e comungar e esperar que Ele responda. E ao pensar que com grande pessoa você está conversando, o próprio Criador, e ter comunhão com Ele, aquele que colocou sua vida sobre esta cinza vulcânica, sobre a qual você está vivendo, e então algum dia você vai ter que deixar isto aqui, e esta é as suas mãos, o que acontecerá depois? E essas são as suas mãos, as mãos do Senhor. Ele nos fez um corpo, o irmão Brando usou a expressão cinza vulcânica, porque é carbono, nós somos feitos de carbono. E Ele nos colocou aqui, e essas são suas mãos. O que acontecerá depois? Você tem o privilégio agora de fazer sua escolha por qual caminho sua alma irá quando ela se for. Que coisa maravilhosa é ter comunhão com Ele sobre a base de suas promessas, e então ouvi-lo ter comunhão com você e dizer, está tudo bem. Oh, aquilo realmente expressa bem. Nós não temos que olhar para nenhum credo, nós não temos que olhar para nenhum dogma. A única coisa que temos que fazer é somente saber que Ele deu testemunho de sua palavra, que ela está estabelecida, e isso são tudo. Então, todo o peso se vai. Se nós amarmos a Ele, passar tempo com Ele, amar sua palavra, viver sua palavra, nós entramos então no nosso posto de dever. E as ordens do Senhor vão chegar até você. E aí, com amor, com sentimento no coração, você vai viver toda a perfeita vontade de Deus. O resultado disso é que o diabo é subjugado, vencido. Aleluia. Vamos falar sobre submissão no casamento. Quando a mulher, ela deve ser submissa ao marido, vamos pegar aqui Efésios 5. Isso deve ser uma postura, irmãos, voluntária, de respeito e de apoio ao marido. Nós falamos sobre a hierarquia, né? Então, Deus é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Ele nos faz reis e sacerdote. E Ele coloca o homem como o cabeça da casa. Certo? Então, a mulher, ela está ali ao lado do homem na mesma missão que ele está. Se o homem tem uma missão e a mulher tem outra, as coisas não vão funcionar. Porém, quando a mulher ela decide estar na mesma missão do marido, por respeito, por uma postura voluntária de apoio ao marido, então os dois vão estar na mesma missão. Imagine que a ordem de comando saiu lá de Deus, passou por toda a hierarquia, chegou naquele soldado, marido, pastor, né? Todo homem é um pastor do seu lar, é o líder da casa. Chegou a ordem. Então o soldado ali toma uma direção, mas a mulher quer fazer sua própria escolha e vai pelo seu próprio caminho, e as coisas não andam. Porque uma parte do exército está indo para um lado, outra parte está indo para o outro. Ambos são derrotados. Ambos são derrotados. Efésios 5, 22, diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor.
Então, quando o homem fala, você tem que tomar uma postura, irmãs, que é Deus falando. Pegou? É Deus falando. Como você obedece a Deus? É da maneira que você obedece seu marido. Se você não obedece seu marido, é assim que você está servindo a Deus. Se você destrata seu marido, é assim que você está servindo a Deus. É a maneira como você está lidando. Agora, se você pega um marido que não ama a esposa e é um ditador, é assim que ele está servindo a Deus. Entenda isso. O homem e a mulher, eles não estão um superior ao outro, eles estão em pé de igualdade, na mesma missão. Eu quero tentar explicar isso, deixar isso bem claro para os irmãos. No 25, diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como Jesus Cristo amou a igreja? Dando a sua vida. Vamos recapitular? A mulher serve a Deus servindo ao marido. O marido serve a Deus dando a própria vida pela mulher. Então, considere como Deus responde às suas orações. É a maneira como você responde os pedidos da sua mulher. Vocês estão me entendendo? Você gostaria que Deus respondesse às suas orações? Aquilo que você dobra o joelho e pede a Deus: ó Senhor, faça assim, faça assado, me abençoa com um carro novo, com uma casa nova. Não sei o que você pede, mas vamos lá. Aquilo que você pede a Deus, a maneira como Deus te responde, é a maneira que você responde, marido, a sua esposa. É a maneira como você a trata. Como Deus amou a noiva, a igreja, dando a sua vida. O marido tem que dar a vida pela esposa. Está ali o João e a Aninha, né? É o casal mais novo. Mas tem também o Dudu, a Maiara, tem o Pedro e a Sara, não sei se vocês estão aqui agora. Tem o Zé Paulo, tem o Felipe e a Tainá. Mas vamos tomar o João que está aqui mais pertinho. A mãe dele está aqui pertinho também. Fica em pé, irmão João, minha Ana e a irmã Salete. Eu vou tomar vocês para exemplo agora. João, está ali no meio, João. Olha o que eu vou fazer, tá? Mas serve para todos nós aprender. Deu um problema ruim na família. E a irmã Salete precisa de um coração. Mas deu um problema pior ainda. E a irmã Aninha precisa de um coração. E só tem um coração que é compatível com as duas. É o teu. Para quem tu vai dar esse coração? Para a esposa. Respondeu certo, irmã Salete. Agora diz assim: Deus te abençoe, meu filho. Pode sentar. Foi um exemplo exagerado, claro, né? Mas é isso. É assim que nós temos que proceder. É muito bom a mãe, não é indispensável. João, a tua mãe sempre tem que ter um lugar de honra no teu coração, no coração da Ana. A irmã Salete sempre vai ter você e a Ana num lugar de honra, de autoestima, e assim é para todos nós. Mas se a Ana chamar, o João tem que ir primeiro na Ana. E depois atender a irmã Salete. Até porque a irmã Salete não tem só o João, tem outros filhos também para atender e socorrer ela. Né? Mas é assim. Porque nós precisamos nos desligar de pai e mãe. A família, o casamento nunca vai prosperar e ir para frente se não houver um rompimento entre pai e mãe. Não estou dizendo que eles vão deserdar, que nunca mais vai olhar na cara do pai e da mãe, que não vou mais visitar. Não é isso. Mas é uma questão de hierarquia. É uma questão de patente. Agora a mulher está do lado daquele homem. E que vem depois? Primeiro Deus, né? Vem o homem, então, a mulher, os filhos, a família que formou. Depois é mãe, pai, irmãos, a parentela.
Vocês estão me entendendo bem? A ordem é essa. Primeiro a esposa, depois os familiares. Você tem que cuidar dos seus. Paulo chega a dizer, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Ah, mas eu estava cuidando da mãe, eu estava cuidando do pai. É pior do que o incrédulo. Você tem que cuidar primeiro do seu próximo. Quem é o seu próximo? É a sua esposa. E você tem que dar o seu coração, a sua vida por ela. Sabe qual é o problema que nós vivemos no mundo de hoje? Pessoas insubmissas. Elas não querem obedecer a palavra. Elas querem trilhar seu próprio caminho, fazer da sua maneira, do seu jeito. Ah, não, mas isso me causa desconforto. Ah, quer viver vidinha confortável, então? Só confortável, só soft. Não, meu irmão. Você quis ter uma família, quis casar, você pegou problema. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou, foi problema para ele. Você vai ter que resolver abacaxi. Você vai ter pepino pela frente. E vou te dizer, é bom. A melhor coisa que Deus já nos fez foi nos dar uma família. A maior alegria que tem é você ver esses piazinhos correndo. As melhores dor de cabeça que tem é com a esposa, é com o esposo. É bom. Foi o melhor que Deus nos deu. Agora nós precisamos pôr as coisas em ordem para ter o favor do Senhor na nossa vida. Aí as coisas vão fluir, você vai ter resposta, você vai ter poder, autoridade. Imagina esse soldado agora bem armado, né? Uma bazuca na mão contra o inferno. É assim que nós ficamos quando nós estamos no posto de dever. O homem, vós maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É assim que o homem tem que amar a esposa, como quem ama a Cristo. Falei sobre cortar o umbigo, né? No 31 diz assim, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Dois numa só carne. Não é um mais em cima, outro mais embaixo. Não é a mulher obedecer o marido porque tem medo, porque ele é autoritário. Não. Mas é porque estão na mesma missão. Isso fica mais claro no verso 21, onde Paulo diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Depois você pode pegar e ler esse trecho todo inteiro em casa, que fala sobre o mesmo assunto. Peguei só pontos isolados para seguir a linha de pensamento. Ficar mais claro, né? Mas depois você leia tudo, você vai ver que é isso que Paulo está dizendo. Que tanto o homem quanto a mulher, eles devem se sujeitar uns ao outro. Eles estão em pé de igualdade. Vou dar um outro exemplo para ficar bem claro, né? Imagine que o João quer comprar um carro. E aí o João, ele quer o carro preto. Né? Quer aquele Jeep preto. Mas a Aninha quer o vermelho. E talvez queira até outro carro. E qual que eles vão comprar? O irmão Luciano foi rápido, hein? Já sei quem manda lá, irmão Luciano. Já sei quem manda lá. Meu pai ele dizia assim, ó, lá em casa quem manda é o galo. É o galo que manda lá em casa. Ele olhava para a mãe dizendo, é galo? A decisão tem que ser junto. Não pode um escolher uma coisa e o outro escolher outra. Aí imagine a Aninha dizendo, vai ter que chegar com vermelho, eu quero vermelho. E chega o João com preto. O banzé está feito, gente. Sabe qual é o segredo? Ceder. A Aninha cede 50%, e o João cede outros 50%, e eles compram o branco. Compra aqueles que os dois escolheram juntos. É esse que vocês devem comprar. Leve esse exemplo para todas as áreas da sua vida. Deixa eu te dizer, meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Você vai ter paz. Irmã, você vai ter paz. Decidam juntos. Trabalhem juntos. Andem juntos. Sujeite um ao outro junto.
Não, mas eu não levo o desaforo para casa. Outra coisa que o pai dizia: cristão foi feito para engolir sapo, para levar desaforo para casa, para dizer: eu abro mão, eu me submeto. Não vale a pena, irmãos, brigar por razão. Sabe uma coisa? Todo mundo tem razão. Você tem a sua, eu tenho a minha, o fulano tem a deles. As crianças têm a razão deles para lutar. A cadeia lá, penitenciária, está cheio de gente com razão. Quer mais um lugar que tem um monte de gente com razão? Inferno. Está lotado de gente coberta de razão. Abra mão da razão. Seja submisso. Abra mão. Seja o homem submisso à esposa e a esposa submisso ao marido, e os dois vão caminhar juntos. E aí você vai cumprir a missão que Deus te deu aqui na terra, que foi formar uma família. Você vai cumprir o papel que você tem de pai. As coisas vão funcionar quando todos trabalham na mesma missão. Há esposas que elas me falam assim: mas pastor, meu marido não tem jeito. Ele não toma jeito, ele não faz nada, ele não obedece, ele é isso, ele é aquilo. É um banana. Não, Rick, você entrega. Mas é verdade, né, irmãos? Às vezes acontece isso. É um banana. Quem foi que fez dele um banana? Você já se perguntou? Foi você. Porque ele chegava com uma liderança e você queria fazer o contrário. Ele tinha outra ideia, você dizia: não, de jeito nenhum. Chega uma hora que o homem joga a toalha e diz: quer saber? Eu nem falo mais nada. E a mulher tem um banana no colo. É assim mesmo. Agora, se você tomar a sua posição, vamos repetir, voluntária, de respeito, de apoio ao marido, você vai ter um líder em casa. Irmãos, homem é homem, mulher é mulher. O discurso feminista aí não funciona na prática. Tá? Tem direitos iguais, nós temos direitos iguais. Se existe algo que valoriza a mulher, é a Bíblia Sagrada. Outro dia podemos entrar melhor nesse assunto, mas preste bem atenção. As mulheres querem homem, e o homem tem que ser homem. O homem tem que ser grosso, tem que ser rude, tem que usar um bigode bonito, né, irmãos Mar? Uma barba. O homem tem que ser homem. Não falando dos irmãos que não usam, mas vocês me entendem. Tem que ser homem. Mulher gosta de homem e homem gosta de mulher. Mulher não quer um frutinha, um frouxo. Ela quer um homem que seja um líder. Quando o homem não é um líder, ela vai assumir a liderança. E aí as coisas não vão ir bem. Não vão ir bem. Agora, quem que põe o homem no papel de líder? É a mulher. E por vezes, irmãos, vocês são mais atentas, são mais inteligentes, são mais espertas para diversos assuntos. Você é quem vai auxiliar ele a ser um líder. Você é aquela que vai ajudar ele a liderar. Você pode contribuir em todas as formas com isso. E lutar para que isso aconteça. E o homem ele tem que entender que a mulher está ali para ajudar a conduzir ele a esse papel. Porque eu usei a palavra líder. Porque o líder não é chefe. O chefe ele diz assim: faz isso, faz aquilo, nós vamos resolver isso. O chefe toma decisões sozinho. O líder ele diz assim: vamos fazer tal coisa. Vamos resolver tal problema. Nós vamos em tal lugar. Ele inclui aquele que ele lidera. Se o homem é o líder da mulher, ele inclui a mulher no seu propósito, na sua missão. E a mulher está na submissão daquele líder, cumprindo a mesma missão. E os dois resolvem juntos, decidem juntos o que eles vão fazer dali para frente. Amém? Amém? Ficou claro? Amém. Efésios... Não quero Efésios. Eu já passei essa parte. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar nesse assunto, ainda em família. Um pai, esse líder agora, ele tem uma missão em relação aos seus filhos, que é protetor, provedor e promovedor.
O pai é quem protege, é quem promove a casa, é quem dá o sustento, ele é o provedor daquela casa. Quando o homem ele não cumpre esse papel de prover na casa, vamos dizer, o homem não trabalha, não quer trabalhar, a mulher é obrigada a trabalhar e o homem fica o dia todo em casa, está fora do posto de dever e não vai funcionar aquela família. Vai ter vários e vários problemas. Eu já disse antes aqui, falando desse assunto, mulher não gosta de homem em casa. Se você, irmão, está desempregado, não fique em casa. Pega uma marmita e vai arrumar alguma coisa, qualquer bico, passa o dia fora, volta de noite para casa. Mulher não gosta de homem em casa. Então, não fique em casa à toa. Vai lavar louça, vai fazer alguma coisa, vai fazer faxina, vai cortar grama, faz qualquer coisa. Porque mulher não gosta de homem parado em casa, sem fazer nada. Porque o homem tem que ser o provedor da casa. Se a mulher chega, finge que está trabalhando. Você vai ter paz. Quem não serve, não serve. Submissão, nós precisamos ter submissão à liderança da igreja. Você deseja ser submisso? Você deseja ter vitória? Hebreus 13, verso 17. Essa escritura que eu quero. Diz assim: obedeceis a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Então, obedeça seu pastor. Esteja debaixo da liderança. Honre. Se o pastor disser uma coisa, vai lá e cumpre. Se você veio pedir um conselho ao pastor, cumpra o conselho que o pastor lhe deu. Isso serve para todas as igrejas, né, irmãos? Uma vez eu vi um pastor dizer assim, que um irmão foi pedir um conselho para ele, e ele falou assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos economizar o meu tempo e o teu tempo. Você não me pergunta nada, eu não te respondo nada, porque não importa o que eu vou responder, você não vai fazer mesmo? Às vezes dá vontade de falar isso, porque tem gente que não obedece. Tem gente que vai, procura o pastor, pastor, o que eu faço aqui nessa situação na minha vida? O pastor dá toda a orientação debaixo de uma inspiração de Deus. Se esforça para descer ali o assim diz o Senhor. E a pessoa vai lá e faz tudo o contrário, dá tudo errado. Depois volta, pastor, se eu tivesse obedecido, né? Se eu tivesse seguido aquele conselho. E isso, irmãos, não é um caso, não é dois, são vários. Nós devemos obedecer aos pastores. Também 1 Tessalonicenses 5, verso 12, diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Quer dizer, adverte, anima, aconselha. Quer dizer, admoestação. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Isso quer dizer, ame, respeite, obedeça os diáconos da igreja. Ame e respeite os músicos da igreja. Ame e respeite os irmãos que lideram o hino, lideram a palavra. Tem o irmão Rodriguinho, o irmão Luciano, o irmão Rodrigo. Ame eles, respeite o diácono. Às vezes o diácono vai fazer cara feia para o seu filho, mas é para que ele fique quieto, para que ele esteja em ordem. Tem gente que não gosta. Eu fico pedindo para o diácono fazer cara feia para os meninos. Porque quando ele faz cara feia, os meninos se aquietam, né? Agora tem gente que não gosta, que o diácono repreendeu, que o diácono falou alguma coisa. Às vezes tem gente que não gosta porque o diácono foi lá e disse: irmãos, aqui não é lugar de conversar. Nós devemos respeitar a autoridade dos diáconos. Você sabia que abaixo do pastor é o diácono? Que a mesma exigência para ser pastor, pela Bíblia, é a mesma exigência para os diáconos? Que na igreja a autoridade espiritual está sobre o pastor e sobre o diácono? Você sabia que na hora da oração final, que os espíritos são expulsos, né, todos devem fechar os olhos, porque o espírito sai de uma pessoa e procura outra.
Mas veja, o diácono tem o dever de ficar com o olho aberto. Ele tem a unção, a autoridade de Deus para que aqueles espíritos não venham nele. E ele está ali para ajudar o pastor a expulsar aqueles espíritos. Ele sai correndo daqui e o diácono já mostra a porta para aquele espírito, já é daqui que vai. É assim. O diácono é o policial da igreja. Ele está aqui para manter a ordem do culto, a ordem natural e a ordem espiritual. Vocês nem sabem, irmãos. Às vezes eu estou pregando e eu sinto potestade chegar ali na porta e os irmãos botam para correr. Agora, quando o diácono não faz o seu papel, o seu trabalho, essa potestade, esses espíritos entram e vão incomodar o culto. Agora, por diversas vezes, os irmãos param ali, depois eu pergunto, eles falam, chegou um bêbado aqui na frente, a gente deu jeito de mandar embora. Não é? Mas há uma autoridade sobre o diácono, e nós, como membros, como igreja, devemos respeitar o pastor, o diácono, os músicos, todos os irmãos, até mesmo as criancinhas. Amém? Submissão a autoridades e governos da terra. Nós precisamos também ter esta submissão como um cristão. Veja, Romanos 13, no verso 1 em diante, até o 3, diz assim: toda a alma esteja sujeita a potestades, quer dizer, os governos superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. É dizer, nós precisamos obedecer ao governo, à polícia, às autoridades. Nós devemos respeito como cristãos às autoridades. Se um policial lhe parar na estrada, seja extremamente educado com ele, mesmo que ele não tenha razão naquilo que ele está fazendo. Só pelo fato de você ser educado, aquilo quebra ele. Ele se subjuga à sua autoridade quando você está no posto de dever como um cristão. Então, mesmo ele sendo injusto, mas você sendo educado, sendo reverente, dando honra a quem tem honra a ele, que é uma autoridade social, uma autoridade da lei, você está em maior estado de autoridade, então. Agora, se você for brigar com o policial, você perdeu a sua autoridade espiritual. E aí a coisa vai de mal a pior. Nunca vi, irmãos, uma pessoa se dar bem querendo dar uma de sabichão ou desonrando, desacatando a autoridade de um policial. Nunca vi ninguém se dar bem. Pelo contrário, se levar uma multa, vai levar 10. Senão vai preso. Seja submisso às autoridades. Nós devemos honrar isto. Eu tinha mais escrituras, mas eu creio que não precisa ir tão fundo nesse assunto, Também 1 Pedro, verso 2, nós devemos saber como lidar em submissão a situações difíceis e de injustiça, como cristão. 1 Pedro 2, no verso 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Falando de Jesus Cristo, quando estava numa situação de injustiça. Irmãos, você vai passar situações assim na escola, no trabalho, às vezes com familiares, situações injustas, situações onde você tinha razão, mas aquilo se levantou um problema, uma briga, e nós devemos ser submissos nessas situações também como cristão. Lembra que eu falei? Engolir sapo? Levar desaforo para casa? Leve e coloque em oração. Nós devemos ser submissos até mesmo nestas situações. No mesmo capítulo, mas no verso 19, diz assim: porque é coisa agradável a alguém, por causa da consciência
para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então você vai ter situações na vida onde você estava coberto de razão, mas você deu a vez. Você abriu mão da sua razão e vamos dizer, deixou até que aquela injustiça fosse adiante. Agora você tem que saber como sair de uma situação assim. Se é um emprego ruim que estão te oprimindo, saia deste emprego. Creia que Deus vai te prover o melhor. Ore sobre aquela situação. Saiba como sair da situação. Ore por aquela pessoa que lhe fez mal, que falou mal. Coloque Deus na frente do assunto. Ele é o teu Senhor, então Ele cuida de ti. Aquilo se levantou um campo de batalha. Senhor, o soldado aqui está pedindo socorro. E a autoridade vai chegar até você, a ordem vai chegar até você. Se você estiver lutando no seu posto de dever. Agora você vai lá e faz um barraco, você acha que Deus vai te defender? Não mesmo. Esta não é a natureza de um cristão. Agora, quando você é submisso, você abre mão, você trata diferente, a palavra também diz assim, amontoarás brasas na cabeça dele. Se você vê o seu inimigo passando necessidade, vai e empresta dinheiro para ele e amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Você coloca o inimigo em confusão quando você age de forma ao contrário. Caminho para cima, para baixo. Em vez de se orgulhar, com razão, se humilhe. Com razão mesmo, se humilhe. Abra mão. Ceda, dá lugar, ame uns aos outros, assim como Cristo vos amou. A irmã Salete ama tanto o João quanto ela ama a Ana. E a Ana tem que saber disso. Que a irmã Salete não é uma sogra, a irmã Salete é uma mãe para você, Ana. E assim serve para todos. Agora, ela vai ser uma mãe para você se você tratar ela como mãe. Se você não tratar ela como mãe, ela não vai ser uma mãe para você. Aí você vai colher frutos ruins. O diabo vai entrar em cena e vai causar problemas na família. Agora, se você está do lado do seu marido, honrando ele, amando ele, mesmo que as situações sejam injustas do seu ponto de vista, ame, trate com amor, com perdão, com misericórdia, e você vai ver a potente mão de Deus entrar em cena e o diabo ser humilhado, derrotado, posto por terra. Amém? Então, em situações difíceis, o que nós temos que fazer é ser submissos também. Agora, até quando eu devo ser submisso, pastor? Até quando nós devemos ser submissos neste mundo? Com o governo, com as pessoas? Até onde vai isto? Vocês lembram quem você ama no começo? A Deus. Lembra quem é o seu Senhor? Vivemos num país democrático, né? Meio barra ditadura, mas a nossa liderança é a monarquia de Deus. Então nós vamos e somos submissos até onde está certo com a palavra. Se aquilo feriu a palavra, deixa de lado. Nós devemos pagar impostos, dar a César o que é de César, nós devemos servir as pessoas, amar as pessoas, tratar bem todas as pessoas. Paulo diz também para a gente orar pelos os que estão em iminência, os governantes, né, para que a nossa vida vá bem. Né? Então você ore, abençoe, peça a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Mas até onde eu sou submisso ao governo? Até onde eu sou submisso ao casamento? Até onde eu sou submisso a uma igreja? Até onde eu sou submisso? Atos 5, verso 29 diz assim, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, o contexto aqui é que eles foram presos pelo Sinédrio. Sinédrio era a política da época, né, dos judeus. Então eles estavam sendo presos, julgados, açoitados. E eles foram advertidos a não pregar mais o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro diz assim, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu sou submisso até onde a palavra vai. Se aquela autoridade quer que eu pise sobre a palavra, não. Se aquele casamento, aquele marido está levando você para o inferno, quer te levar para o inferno, você diz assim, vai sozinho, eu estou indo para o céu. Você entendeu? Agora você ganha o marido sendo submissa, tendo o seu posto de dever. Por quê, irmãos? Nós estamos lidando com espíritos.
Nós lidamos com espíritos o tempo todo. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Seu esposo, sua esposa não é seu inimigo. Mas há espíritos que rondam cada família, que rondam cada pessoa, que atacam. Nós diariamente entramos em campos de batalha. Então você tem que ter autoridade sobre esses espíritos. E você só vai ter essa autoridade estando na hierarquia, na graça de Deus. Estando na sua posição. Seja como pastor, seja como marido, seja como esposa. Se você está na sua posição, você não é um soldado raso. Você é um comandante de Cristo. E há legiões de anjos lhe obedecendo. Às vezes a gente pensa que tem um anjinho, né? Se nossos olhos espirituais fossem abertos agora, nós veríamos mais anjos dentro dessa igreja do que pessoas. É? Então você no mundo espiritual não é um soldado raso, mas você tem autoridade sobre os anjos, se você está no posto de dever. Agora, fora deste posto de dever, o diabo monta em cima. Daniel, ele foi submisso a Deus, mesmo quando veio uma ordem do rei, dizendo que não era para orar a outro Deus senão ao próprio rei. E ele se manteve no seu propósito, na sua submissão a Deus. Ele se manteve. E a ordem que veio para ele, a condenação que veio para ele quando pegaram orando, veja que ele não mudou a sua oração, não fechou a porta, né? Ele abriu bem a porta, foi lá para a sacada, virou para o lado de Jerusalém e fez suas orações para que todo mundo ouvisse. Ele orando em voz alta ao seu grande Deus. Quando tomaram e jogaram na cova dos leões, o Senhor estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados por causa de uma ordem do rei, né, natural, que tinham que se prostrar diante de uma idolatria. Mas eles disseram, nós não vamos fazer, a ordem do meu rei é diferente. Eu vivo a palavra. E por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles amavam a Deus. Quando você ama, você dá a sua vida. Você dá a sua vida. Você dá a sua vida pelo seu filho, pela sua esposa, por uma mãe. Você dá a sua vida. Você ama mais do que a si mesmo. Então, não importava que eles fossem morrer, seja em cova de leões ou numa fornalha. Eles entraram lá dando testemunho de que amavam a Deus. E quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Mas veja se o Senhor não entrou na fornalha com eles. Veja se o Senhor não fechou a boca dos leões. Então ele se para por você. Isso te dá paz, isso te conforta, isso te acalma, não te acalma? Eu já passei do meu horário, mas eu já estou terminando, irmãos. Preste bem atenção nessa história que eu vou ler na mensagem, perguntas e respostas, número 3. O Brando diz assim: certa vez uma pequena mulher recebeu o Espírito Santo. E ela era uma pequena pessoa muito dócil. E ela disse, bem, ela teve uma vida difícil e o seu esposo era um alcoólatra. E ela simplesmente seguiu adiante e ela o suportava. E ele dizia, você quer ir à igreja? E, querida, que vá, mas eu vou é para os bares. Lá embaixo, no velho Brown Derby, lá embaixo, é onde eu vou. Então, eles estavam ali o tempo todo. Muitos de vocês, veteranos, recordam quando aquele bar lá embaixo, naquela esquina, o chamado Brown Derby. Agora, creio que sim. Então, ficavam por ali, e a primeira coisa que você sabe, certa noite, surgiu uma pergunta a respeito da igreja e sobre os cristãos. E um dos velhos beberrões assentados lá disse, não há mais tal coisa como cristão. E disse, não há tal coisa, são todos um punhado de hipócritas. E disse, você vê que aqui fora eles fumando e bebendo e fazendo as mesmas coisas que nós fazemos. E disse, chamam a si mesmo de cristãos, não existe tal coisa. Aí conversa no bar. E aquele outro bêbado levantou-se e disse, espere um momento, há um que eu conheço. E eles disseram, quem? A minha esposa. Vem, ela havia se tornado o sal. Ele estava apanhando isso o tempo todo.
E ele disse: eu aposto, se ela fosse colocada em prova, eu garanto que ela é cristã, em outras palavras. Ele disse: não, ela continuará sendo cristã, e eu provarei isso a vocês. E disse: eu lhe direi o que vamos fazer. Nós vamos até lá em casa, e eu te mostrarei se ela é uma cristã ou não. E disse: vamos lá em casa agora. Vamos ficar realmente bêbados. Nós vamos agir como se estivéssemos realmente bêbados. E eles foram fingindo estar muito bêbados lá. E bateram na porta e entraram cambaleando aqui e deste lado e tudo mais. E ela colocou cadeiras para cada um deles, os seus convidados, você sabe. E tentou fazê-los se sentirem tão bem-vindos e como pôde fazê-lo. E disse: eu quero que você prepare alguma janta para nós. E então ela saiu e preparou algo e disse: nós queremos presunto e ovos. E ele sabia que eles tinham isto em casa, então determinaram presunto e ovos. E quando ela estava lá na mesa, ele olhou para eles assim, apanhou o seu prato e jogou aquela comida no chão. E disse: você sabe que eu não gosto de ovos assim? Vamos, rapaz, vamos sair daqui logo. E desse jeito, e eles se levantaram e foram para a sala, e eles saíram, se assentaram, e ela veio, e ela disse: ó, querido, eu sinto muito por não prepará-los direito, eu prepararei outro para você. E ele respondeu: ó, tolice, em primeiro lugar você sabia que eu não queria daquele jeito, e simplesmente procedendo assim. Eles foram até lá, sentaram na sala, e ela foi para a cozinha, e comportando daquele jeito bêbado, eles a ouviram como que censurando a si mesma e cantando em voz baixa: carregará Jesus a cruz sozinho? O irmão Brando diz em outras mensagens que ela lavava aquela louça chorando. E todo mundo estará livre? Há uma cruz para cada um, e há uma cruz para mim. Esta sagrada cruz carregarei, até a morte me libertar. E um bêbado olhou para o outro e disse: ela é uma cristã. Ela é uma cristã. E aqueles homens começaram a chorar, e aquela pequena mulher levou seu marido e mais aqueles outros para Cristo naquela noite. Vem, porque seja simplesmente dócil, simplesmente recorde, ele sabe tudo a respeito disto. Ele vê a tua dor, ele vê o teu sofrimento. Agora, se você estiver no posto de dever, se este amor divino estiver fluindo para quem não merece, para uma pessoa ingrata, para uma pessoa que zomba, como esse exemplo que o irmão Brana deu, bêbados. Em outras mensagens ele diz que eles chegaram com os pés sujos, jogando barro por toda a casa, bêbados, zombando dela, mas ela resistiu à prova, ela passou a prova. E eles reconheceram, eles se converteram, esses homens. Então, quando você está no posto de dever, o general não luta a batalha, o tenente não luta a batalha, né? Mas quando você está no posto de dever, você não está sozinho na batalha. O grande general, o Senhor dos Exércitos, ele é servo. Você está vendo como é diferente no nosso modelo de governo? O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, ele é servo. Ele desce num culto simples como esse. Ele desceu numa manjedoura e foi enrolado em trapos. O Rei da Glória estava lá. E ele veio não para os potestados, para os grandes, mas para os pescadores, para as pessoas simples, para os cativos do inferno. Ele veio para aqueles que estavam oprimidos, doentes. Ele veio para os vidas tortas, para aqueles que não dão conta.
Então, se nós tomarmos este posto de dever e fazer aquilo que é contrário ao mundo, o reino sobrenatural, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino sobrenatural luta contigo. Amém. Aleluia! Então, meu irmão, não tem enfermidade que fica de pé, não tem opressão que carregue, que faça frente a isto. Nós temos uma bomba atômica nas nossas mãos, fé na palavra de Deus, e nós acessamos isso através de oração. Então ore e Ele responde. Irmão, se tem uma coisa que funciona é a oração, mas o que faz isso funcionar é um amor profundo por Ele, é estar no posto de dever, é tratar a esposa como noiva de Cristo. As suas orações, irmãos, não são impedidas. E vocês são o pastor da casa. Isso significa que você não é que manda na casa, mas é quem tem autoridade sobre os demônios que assolam a sua casa. Cada um de nós tem autoridade. Você tem autoridade sobre os demônios que agem na sua vida. Você sabe quando um demônio é expulso? Quando a pessoa rejeita aquele demônio. Pode o pastor orar e orar, pode até sair, depois volta. Agora, quando sai da vida daquela pessoa, é quando ela mesma rejeita aquilo ali. O pastor tem autoridade sobre a igreja para ministrar, para expulsar os demônios que assolam a sua família. Por isso, a oração do pastor é importante. Tem uma autoridade. Mas quando você está no posto de dever, você tem autoridade sobre o seu lar. Então, o pai dessa casa, ele decreta. A mãe decreta também. Ela está na mesma missão. É como um rei e uma rainha ali. Porque ele nos fez reis e sacerdotes. Então você tem a autoridade de rei, não de soldado raso. E aí tem exércitos que cumprem a ordem deste rei. E veja, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma igreja. E como igreja nós nos unimos. Você sabe, quando um rei ia para a guerra, ele chamava um aliado. Aí você diz assim: irmã, ora por mim. Irmão, entre em oração comigo. Irmão, vamos colocar no caderno de oração da igreja, e toda a igreja, todos os reis da igreja vão orar. Meu Deus! Aí você entende porque o inferno treme quando um cristão ora. Mas nós precisamos estar no nosso posto de dever. É ali que você é abençoado. Santifique a si mesmo, santifique a sua casa. Põe as coisas em ordem na sua vida. Vamos colocar de pé. Honra o seu marido, honra a sua esposa, honra o seu pastor, honra os irmãos da igreja, honra o seu patrão, honra o seu empregado. Coloque-se no posto de dever como um cristão. Seja submisso à palavra de Deus, seja submisso uns aos outros. E você vai ver o sobrenatural acontecer. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Ó Pai, nós queremos fazer os nossos votos, Pai, a Ti. Queremos nos render em submissão à Tua palavra, à Tua pessoa, à Tua mensagem. Perdoa, Pai, as nossas negligências. Perdoa os embaraços. Nós queremos estar na Tua missão, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, a nossa insubmissão. Perdoa-nos, Senhor. Usa de misericórdia por nós. Eu falo em nome de toda a igreja, eu falo por mim, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, de insubmissão. Nós não queremos ser rebeldes ao Teu reino, mas nós queremos estar no posto de dever, Te servindo, Pai. Não jogue sobre nós o julgamento, Pai, como um soldado desertor iria receber. Mas usa de misericórdia, Pai, e que nós possamos nos alinhar à Tua palavra, nos alinhar à Tua mensagem, nos alinhar à hierarquia que o Senhor tem para nós, nos colocando no posto de dever. Ó Pai, eu peço que o Senhor fale com cada um de nós, da maneira como nós podemos entender, Pai. Usa de misericórdia, Senhor, e seja claro com cada um de nós, com cada pai, com cada mãe. Que possamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, decidir juntos as coisas, Pai. Pai, quebra as maldições que Satanás lançou, bloqueios, preconceitos, Pai. Mas que possamos estar em pé de igualdade, irmão, lutando, Pai, contra este inferno, contra esses demônios, Senhor. Pai, nos dá vitória sobre o Teu exército.
Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor divino. Torna o caminho claro para cada irmão, para cada família. Senhor, que nossos lares sejam um pedaço do céu, seja um jardim de paz, Pai. Que nossos lares sejam um lugar agradável, que tenhamos um bom relacionamento com todos os irmãos, com os nossos familiares, com pai, com mãe, com sogro, com sogras. Pai Celestial, que tua natureza esteja em nós. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor Jesus. Nós pedimos a Ti o Teu Espírito Santo. Dá o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Nós queremos Te servir, Senhor. Nós queremos Te adorar. Nós queremos estar na Tua presença e ficar, Pai. Trata os nossos corações. Ó Senhor, nos dá a unção para jejuar, para nos dedicar a Ti, para lutar, batalhar uns com os outros, Pai, para vencer o inimigo. Que possamos lutar juntos, Senhor. Ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, libera a tua bênção sobre meus irmãos, libera a tua autoridade sobre cada pai, sobre cada mãe. Pai, arma as crianças, Pai, segundo a tua perfeita vontade. Coloca a tua armadura sobre o teu exército, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos estar no posto de dever. Diga a Ele: Senhor, me coloca no posto de dever, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.